Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação de sexta-feira, o último dia da semana. A edição de fim de semana, como já lhe dissemos, como é habitual, vamos ter as notícias do dia, o desporto e logo a seguir a linha aberta. O Ricky Durães hoje não está aqui comigo, está em Elizabeth, onde está a decorrer neste momento um jantar de recepção à Secretária de Estado das Comunidades. Portanto, como podem ver nas imagens, Ricky Durães e Márcio dos Santos estão neste momento no Portuguese Circle Social Club. Portanto, vamos em direto para lá daqui a alguns minutos. Entretanto, a Secretária de Estado das Comunidades está em New Jersey, como já dissemos, o primeiro de 6 estados que vai visitar os Estados Unidos por ocasião das comemorações do Dia de Portugal. Esta manhã, a doutora Berta Nunes visitou o Consulado-Geral de Portugal em Newark, entre outras visitas. O Ricky Durães acompanhou a Secretária de Estado. Começa hoje em Newark e Elizabeth a visita da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, aos Estados Unidos. Hoje, a Secretária de Estado visitará o Consulado Português, onde já nos encontramos, e depois irá visitar algumas empresas portuguesas. Esta visita insere-se numa visita nacional que vai levar também a Secretária de Estado a outros estados, nomeadamente Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York e a Flórida. A primeira parte desta visita começou aqui no Consulado de Portugal, em Newark. O nosso consulado aqui em New York é um consulado que está a funcionar muito bem, que está sempre atento às necessidades da nossa comunidade e de uma forma muito próxima. Tem uma forma de funcionamento que, apesar do Covid e das restrições que obrigaram aos agendamentos, neste momento está já a funcionar com o agendamento e o walk-in, o que é também importante para algumas pessoas que precisam de ir ao consulado com alguma situação urgente e não conseguem fazer um agendamento. Verificamos que tem todas as preocupações para evitar que as pessoas deslocam, por exemplo, tenha a funcionar o consulado em casa, em que vários atos consulares podem ser feitos à distância. Foi bastante instrutivo e até gratificante verificar como funciona aqui o nosso consulado e a forma como o nosso cônsul tem esta proximidade com a comunidade e o que de facto faz com que as pessoas estejam à vontade e, se tiverem algum problema, saibam que se podem dirigir ao consulado ou até ao seu cônsul e resolver o problema. Além de que tem toda esta parceria com a comunicação social, com o projeto de televisão SPT e com outros projetos e com o jornal, de forma a informar a comunidade de como é que pode aceder aos serviços do consulado e dar informações úteis para que as pessoas percebam que o consulado está com a comunidade e está ao serviço da comunidade. E agora a doutora Berta Nunes vai visitar algumas empresas portuguesas. Foi importante visitar uma grande empresa de construção civil que tem cerca de 20 e poucos anos, mas que já é um dos maiores players, digamos, no mercado da construção civil aqui nesta zona de Nova Jersey. E é um português, dois portugueses, aliás, que construíram esta empresa de raiz e foi mesmo interessante ver toda a capacidade de organização e de progressão que a empresa conseguiu em 20 e poucos anos e a forma como se conseguiu afirmar aqui no mercado. É bom quando alguém vem de fora e torna-se disponível para nos visitar. Acho que é bastante importante esse reconhecimento. Porque nós somos imigrantes, viemos para este país, bem dizer, sem nada e trabalhando duro e com honestidade, estamos onde estamos hoje e tudo vem desse fruto. E aqui o projeto do jornal, que é o jornal mais antigo da diáspora, um jornal fundado em 1924 e que tem toda a história da comunidade e até do ponto de vista da história da comunidade aqui nos Estados Unidos é de facto uma pérola, é
é uma mais-valia e também porque tem aqui toda a memória e essa memória foi preservada. Pela parte da tarde, a secretária irá visitar as comunidades de Elizabeth, onde terá um encontro marcado com luso-eleitos. Também visitará a escola Amadeu Correia, depois fará parte do içar da bandeira que vai decorrer na Câmara Municipal de Elizabeth, terminando este primeiro dia de visita no PISC, o Clube Português de Elizabeth. Onde o Ricky Durães se encontra, daqui a pouco iremos ao encontro do Ricky e do Márcio dos Santos. Entretanto, alunos de português das escolas secundárias de Elizabeth celebraram o Dia de Portugal de forma diferente, aprendendo a fazer os famosos pastéis de nata. A particularidade é que esses alunos, na sua maioria, não são portugueses e o que é certo é que conseguem, mesmo assim, preservar a gastronomia e a cultura de Portugal. Junho é o mês de Portugal, de Camões, das comunidades, mas é também o mês das tradições portuguesas. Estamos em Elizabeth, no meio de uma comunidade vibrante, no meio de uma comunidade que há muito nos deixa orgulhosos daquilo que somos, daquilo que queremos ser, daquilo que fizemos no passado e daquilo que vamos fazer no futuro. Ao meu lado temos um jovem empresário que é o proprietário do Rocks Café. Um sítio onde as natas têm, afinal de contas, um sabor especial. O que é que temos aqui hoje? Ora bem, aqui temos, você disse tudo agora, temos uma nata. Uma não, temos várias natas. Temos aqui uma camada de juventude. Estão aqui hoje para ver o processo de fazer uma nata, de fazer uma nata, cozinhar uma nata. Eles abriram natas, todos abriram natas aqui à mesa. Agora vamos cozinhar as natas para depois comer as natas. Por isso estamos aqui a fazer um processo para ver como é que elas saem. Bem, eu fico só para a última parte, que é comer as natas, mas primeiro eu vou perguntar aos grandes mentores deste projeto, um projeto que engloba as escolas públicas de Elizabeth, o departamento escolar. O que é que temos hoje aqui? Hoje trouxemos alguns alunos do nosso high school para terem um momento de uma cozinha portuguesa. Então, é muito admirável que nós temos os nossos alunos que não são portugueses, como nós tínhamos dito mais cedo, ou não são portugueses e estão a aprender a língua portuguesa. Então, quisemos só fazer um experimento e pedimos aqui ao Kenny dos Rocks para nós fazermos então umas natas com eles. Depois de abrirem a nata, ela ficou realmente bonita. A professora Coimbra vai-nos explicar uma coisa. Como é que é ensinar o português àqueles que não são portugueses, mas que adoram Portugal? É uma experiência excelente, porque os alunos têm muito gosto de aprender a nossa língua, têm um carinho especial pela comunidade portuguesa, gostam muito da nossa cultura, mostram muito interesse mesmo em aprender a nossa língua e a nossa cultura. E eu sinto-me muito orgulhosa pelos alunos que eu tenho. São um exemplo para nós portugueses, que realmente nós, de alguma maneira, tocamos esta comunidade e eles sentem muito amor por nós. Obrigada também pelo trabalho que faço todos os dias. Maria Carvalho, como é que esta ideia passou de um projeto embrionário a uma ideia tão bonita como esta? Ideia foi por causa do Covid. Nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer para poder celebrar o Dia de Portugal em Elizabeth. A Diane e a Stephanie e eu queríamos arranjar uma maneira para os alunos saberem o que é um bocadinho do nosso Portugal. E pensámos, Lisboa, uma das cidades mais lindas que nós temos em Portugal, e o que é que uma pessoa faz quando vai a Lisboa? Vai ver os monumentos, vai ver a praia, vai ver os museus e tem que comer um pastel de nata. Por isso, hoje vamos fazer um pastel de nata e as nossas crianças das nossas escolas, que a maioria deles não são portuguesas, vão fazer o que nós chamamos um Taste of Portugal. O nosso Portugal é muito lindo. Desde dos sítios que a gente encontra em Portugal, a nossa comida,
pronto, têm muito para aprender e muito para amar. E a gente estamos aqui por eles, por estas crianças, porque a gente temos orgulho de ser portugueses. Já começou com os meus pais que me ensinaram e a todos nós a continuar a tradição. E é isso que está aqui a acontecer nesta grande padaria dos nossos colegas. É a cultura a continuar. E é isso mesmo que a gente quer continuar. A cultura e demonstrar o nosso amor que a gente tem e pátria por nosso país. I'm very glad to be Portuguese, and I'm glad that we all get to have a little taste of Portugal today. Hopefully for free, right? What do you like the most as far as the Portuguese culture? I like most about the Portuguese culture is the language and just watching videos like that my teacher has sent us, and just seeing how it's such a small country but so different and diverse, and you just see so many things and it's beautiful. Portuguese language, not only in Portugal, there's also Brazil, there's other countries in Africa. Ms. Coimbra taught us about how Portuguese is like taught in other countries. There's also like in India. So I think it's so interesting to learn how lingua portuguesa, like it's more spoken out of Portuguese as well. I'm not like Hispanic or Portuguese, I'm Indian, so I just want to say that first. So I feel like growing up in Elizabeth, it like opens my eyes to see how everyone lives a different life than you'd think, because I feel like there are certain towns that it's just so close. So I like how it's open and you get to see everyone, and now I'm learning more about one of my mom's favorite pastries. So she was telling me just, bring me some bags. So I really like learning about it. That's why Ms. Coimbra is one of my favorite teachers. Já que vamos voltar ao ponto de partida, nada melhor do que cozer as natas. Vamos lá então? Vamos lá, isso. E enquanto cozemos as natas, nós vamos voltar quando elas estiverem prontas para serem comidas, com imagens de Mário Bastos, Ricky Durães, no Rocks Café, em Elizabeth. Portanto, as crianças das escolas secundárias de Elizabeth a provar e a confeccionar os pastéis de nata, portanto, uma iguaria doce que o Ricky acompanhou. O Ricky Durães, que está em Elizabeth, no PISC, numa recepção que aquele clube fez à equipa que veio de Portugal, portanto, e naturalmente deve estar junto da doutora Berta Nunes e também do Cônsul-Geral de Portugal. Portanto, vamos também, o presidente do PISC, obviamente, vamos ao Ricky Durães no PISC em Elizabeth. Ricky, a emissão é tua a partir daí. Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui no emblemático PISC, um clube quase centenário e muito, muito bem acompanhados neste início de celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Ao meu lado eu tenho a doutora Berta Nunes, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, também o doutor Pedro Monteiro, Cônsul-Geral de Portugal em Newark, e o incansável Fernando Albuquerque, presidente deste emblemático clube. Hoje foi um dia em cheio aqui em Elizabeth, porque tivemos a oportunidade de nos reunirmos com todos os luso-americanos eleitos. Fizemos uma visita também à Escola Amadeu Correia, ao Museu do Clube, e há cerca de uma hora a bandeira portuguesa foi içada nos espaços do Conselho da Câmara Municipal aqui na cidade de Elizabeth, na presença do Mayor Chris Bowles e de todas as entidades oficiais. É um dia em cheio para esta comunidade, uma comunidade vibrante, uma comunidade que um ano e meio depois do início desta pandemia diz: estamos aqui, estamos presentes, estamos fortes e vamos continuar este legado de Portugalidade. Ao meu lado eu tenho a doutora Berta Nunes. Senhora doutora, muito boa noite. É um dia muito importante para si também, nesta primeira visita aos Estados Unidos. Sim, um dia muito importante. Como disse, tive a oportunidade de almoçar com o vereador Manny Grove e outros luso-eleitos desta comunidade, que é uma comunidade portuguesa muito coesa, mas muito bem integrada.
com pessoas responsáveis em vários níveis aqui em termos públicos, participativa, e que de facto é um bom exemplo de como os portugueses se integram, participam, sem deixar de estar ligados às suas raízes e a Portugal. E um bom exemplo foi exatamente o que fizemos de seguida, que foi visitar a Escola Amadeu Correia, em que é uma escola comunitária que é apoiada por esta associação onde estamos hoje, a PISC, e onde muitos alunos já nascidos aqui nos Estados Unidos, lusodescendentes, aprendem português, e aprendem português numa escola que é apoiada por esta associação, que é uma associação que já tem 99 anos e que mantém viva a chama da Portugalidade, sem deixar de ser, como disse, cidadãos participativos na vida desta comunidade. Eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Sentiu-se um bocadinho mais portuguesa hoje? Um bocadinho mais portuguesa, sim. Senti-me um pouco mais portuguesa ao ver, mesmo na celebração do dia, quando estávamos a fazer a cerimónia em frente à Câmara Municipal, com o senador, com o mayor, com o vereador Manny Grove, com todos os portugueses que estavam a assistir. Senti-me mais portuguesa porque percebi no concreto o que significa ser português fora de Portugal num dia tão importante como é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, e não pude deixar de me sentir orgulhosa por esta comunidade e também por Portugal ter pessoas imigrantes, lusodescendentes, que sentem orgulho em ser portugueses. Muito obrigada. Sr. Dr. Pedro Monteiro, a comunidade portuguesa de Elizabeth é um exemplo de jovens luso-americanos que estão bem inseridos nas dinâmicas da cidade, quer a nível do condado ou do estado. Também é para si mais fácil desempenhar o seu trabalho quando temos um apoio de luso-americanos que vivem, sentem Portugal e conhecem, ou no fundo, a cultura americana. Sim, é mais fácil porque é muito mais agradável e é um prazer enorme estar e sentir a manifestação e o amor a Portugal desta comunidade. É também uma comunidade que tem também neste clube, o PISC, onde nos encontramos, uma das suas grandes forças, também na igreja, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, mas realmente os luso-eleitos são um grupo muito coeso e que sentem muito Portugal e que defendem muito a comunidade portuguesa, relacionando-se muito bem com as outras comunidades, que é uma coisa muito importante. Dão um exemplo daquilo que também é a comunidade portuguesa, que é uma capacidade de integração e de criar pontos com outras comunidades. E é uma honra estar aqui entre eles, é uma honra também para esta comunidade receber a senhora Secretária de Estado aqui hoje. Acho que ela teve várias provas, manifestações de carinho desta comunidade. Amanhã estaremos em Newark, onde também já começámos hoje o dia, e também estou certo que lá em Newark também será um dia bastante preenchido, com muitos eventos e onde a comunidade mais uma vez mostrará a sua força, e a senhora Secretária de Estado está aqui para mostrar que o governo português também, dentro do possível, está a fazer tudo o que é possível para apoiar as comunidades. Agora houve mais dificuldades com o Covid, mas acho que as pessoas também compreendem. E aqui a presença da senhora Secretária de Estado é uma prova de que o governo português está atento, está a acompanhar as comunidades, primeiro conhecendo as comunidades é sempre importante, vendo quais as necessidades e depois tentando arranjar soluções e tentando acompanhar e ajudar essas comunidades. E é isso que vamos procurando fazer, e a senhora Secretária de Estado também certamente está aqui com esse objetivo. Fernando Albuquerque, para um clube quase centenário como o PISC, é importante ter o apoio das autoridades portuguesas para manter o legado de Portugalidade nesta cidade. Sim, é muito importante porque vimos que não somos passados despercebidos. Nós estamos aqui e tentamos fazer o nosso melhor com o clube para... Sabes que isto é tudo trabalho comunitário e é muito difícil por vezes tentar sobreviver, manter as casas abertas. E obviamente sabendo que somos apoiados pelo Estado, pelo nosso Estado português, é muito, muito gratificante, porque vimos que eles que sentem que nós temos orgulho de ser português. E por isso é muito importante, com certeza. Assim, Luís, é muito importante
ter o apoio do Estado português, mas também é muito importante sentir que aqui na cidade de Elizabeth se vive, se sente Portugal tal qual como do outro lado do oceano. Nós vamos continuar aqui por Elizabeth. Amanhã estaremos em Newark, onde vai decorrer uma série de eventos bastante importantes. Lembro que vai ser celebrado o centenário de Amália Rodrigues, vai ser também celebrado o Dia de Portugal, com a cerimónia do içar da bandeira, mas em Elizabeth amanhã aqui também haverá uma parada de carros e depois um grande arraial aqui nas belíssimas instalações do PISC, o centenário clube da cidade, uma das mais vibrantes comunidades portuguesas, não só na costa leste dos Estados Unidos, mas eu diria mesmo em todo o mundo, porque temos juventude, temos pessoas unidas num ideal que passa por sentir e amar Portugal. De Elizabeth, com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães. Luís, a emissão é tua. Excelente trabalho, Ricky. Ficámos a conhecer a comunidade portuguesa de Elizabeth em tempo de Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. E eu tenho em direto também a Eliana Pintor, que está connosco para nos falar da sessão de vacinação, que vai ter lugar na próxima segunda-feira. Atenção, isto é muito importante. Vão ser administradas vacinas da Pfizer a crianças de 12 anos, com mais de 12 anos, e Johnson & Johnson, como nos conta a Eliana Pintor Marim. É na segunda-feira, entre das 4 às 8, no Boys and Girls Club, que é na 11 Providence Street, e vai ser um conjunto com o estado de Essex e o Ironbound Soccer Club, não é? Que é o nosso clube de futebol local do ISC. E que vacinas é que vão aplicar? Vamos fazer vacina do Pfizer, que é para ter uma oportunidade para dar as vacinas às crianças de 12 anos para cima. E também vamos oferecer o Johnson & Johnson para todos que estão de 18 anos para cima. Portanto, esperam ter uma grande aderência do público? Eu espero que sim. Os nossos números estão a ficar melhor com as pessoas a apanhar as vacinas, mas obviamente como vai ter mais eventos, não é? Como está a começar a comemoração do Dia de Portugal este final de semana, então eu acho que é importante a gente continuar a dizer às pessoas para ser vacinadas, não é? E também as nossas crianças, que é para cada vez pouco mais a nossa vida tentar ao retorno normal, não é? Ao normal antigo que nós conhecíamos. Exatamente. Olha, tu estás em Trenton, estás junto à administração do Estado e o governador recentemente deu uma grande abertura, ou uma maior abertura, digamos, uma vez que os nossos números estão melhores. Agora, diz-me, qual é a tua perspectiva daquilo que se vê no Estado? O Estado está a melhorar dia a dia, não está? Sim, graças a Deus estamos a melhorar dia a dia. Ontem, por acaso, passamos uma lei, conjuntamente com o Senado, não é? A terminar, a ter umas datas para terminar a emergência de saúde, não é? E isso é importante, terminando a emergência de saúde, quer dizer que vai ser mais... Deixa de ser uma pandemia para ser uma epidemia, não é? Sim, não é? Federalmente, e nós estamos num estado de emergência, sim, claro, não é? Claro. É melhor para nós para termos fundos federais, mas o estado de saúde de emergência, pouco a pouco está a ser, não é, tirado fora, quer dizer que vai ajudar com a abertura de tudo, não é? Com todos os nossos negócios. Eliana Pintor Marim, hoje em direto via Skype. Eu queria informar também que amanhã, para além do içar da bandeira, que é ao meio-dia e meia hora na Câmara Municipal de Lisboa, estão todos convidados, também vai estar, eu estou a falar em Newark, porque Elizabeth foi hoje, amanhã é dia de Newark. Amanhã também, e foi-nos comunicado hoje pelo vereador Augusto Amador, que o vereador, juntamente com o artista plástico Camilo Sátiro, conseguiram colocar no Sport Clube Português uma estátua de Camões. É uma alusão a Camões. Isto vai acontecer na altura em que a Secretária de Estado e o Sr. Embaixador de Portugal e também o Cônsul de Portugal e o resto, portanto, da equipa que vem com a doutora Berta Nunes, aliás, e também lá vai estar Maria Coelho para dar informações sobre
a questão relacionada com o Social Security e com os seguros que são necessários. Importante referir também que já foram dadas 150 vacinas lá e amanhã tem a oportunidade também de tomar a vacina no Sport Clube Português. Portanto, vai ser um dia em cheio quando se fizer a homenagem à Amália, depois quando se içar a bandeira, e no Sport Clube Português, para além do museu, temos também esta estátua de Camões, uma ideia genial, portanto, a homenagear-nos o maior poeta português de todos os tempos. Em Lisboa, ou melhor, Lisboa arrisca-se a não avançar na nova fase de desconfinamento prevista para 14 de junho e a situação poderá piorar. A região da capital e Val do Tejo ultrapassou a taxa de incidência limite imposta pelo Governo e poderá mesmo recuar no desconfinamento. Foram confirmados mais 430 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, 217 dos quais na região de Lisboa e Val do Tejo. A situação complica-se na capital portuguesa e as consequências podem vir a ser difíceis de aceitar para os locais. O Concelho de Lisboa está neste momento com uma incidência de 177 casos por 100 mil habitantes, podendo, segundo as previsões, atingir os 240 casos a 13 ou 14 de junho. Caso atinja este número, a capital portuguesa não só não avança no desconfinamento, como recua até à terceira fase do mesmo. Este recuo implicaria, por exemplo, que restaurantes, cafés e pastelarias permitissem apenas a presença de grupos de 4 pessoas no interior e 6 nas esplanadas até às 10h30 da noite durante a semana e até à 1 da tarde ao fim de semana em feriados. Lisboa é neste momento um dos 6 concelhos em alerta e, mais uma vez, vários especialistas apelam à responsabilidade individual no cumprimento de regras, que tem conhecido na capital um desleixo, como foi possível observar nos festejos do campeonato do Sporting. A semana que aí vem não ajuda Lisboa, podendo mesmo aumentar ainda mais o risco de contágio. É a semana dos Santos Populares e, mesmo sem festejos, vai haver excessos, sendo expectável que as pessoas saiam à rua e ainda se juntem em casa. A esperança reside no aumento da vacinação em massa em Lisboa, que decorre no Estádio Universitário, o maior centro de vacinação do país. Como as empresas estão a precisar de trabalhadores, o Grupo Seabra está a levar a efeito uma feira de emprego no próximo sábado, dia 22 de junho. Aberturas de emprego em part-time e em full-time. Se for bilingue, terá preferência, obviamente. Não perca esta feira de emprego da Triunfo Seabra Foods, dia 21 de junho, portanto, no Seabras Plaza, ou no Ferry Plaza. Aliás, 12 de junho, foi que não se informaram, não é 21. Dia 12 de junho. A informação que eu tinha era de 21, mas é 12 de junho, sábado, já sabe. Continua a dar que falar a retirada de Portugal da lista verde do Reino Unido. Os britânicos justificam a decisão devido a uma variante nepalesa que parece ter sido identificada no nosso país. O ministro da Habitação britânico, Robert Jenrick, defendeu esta sexta-feira a abordagem ultracautelosa de despromover Portugal da lista verde de viagens para a lista amarela. O político do Reino Unido disse que esta foi a decisão certa, enquanto é avaliado o risco de uma mutação da variante nepalesa do Covid-19, que, segundo os epidemiologistas britânicos, foi identificada em Portugal. Num comunicado, o governo britânico refere que, de acordo com a base de dados europeia, foram identificados em Portugal 68 casos desta variante, conhecida como Delta. Respondeu já o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, que garante que em Portugal foram detectados apenas 12 casos desta nova mutação. Entretanto, quem sofre com esta decisão do governo britânico é o setor do turismo em Portugal. Augusto Santos Silva designou a retirada de Portugal da lista verde de viagens do Reino Unido como ilógica, posição acompanhada pela Confederação do Turismo de Portugal. A associação fala numa situação desastrosa e em cancelamentos de reservas em Catadupa, principalmente nas unidades hoteleiras do Algarve, onde garantem a situação é dramática. A inclusão de Portugal na lista verde de destinos seguros era vista como o início da retoma da atividade turística, tendo em conta que o Reino Unido é o principal emissor de turistas, sobretudo para o Algarve.
As reações ao facto do Reino Unido ter retirado Portugal da lista verde, ou seja, do país já não ser considerado destino seguro devido à evolução da pandemia da Covid-19, não se fizeram esperar. O setor português do turismo está perplexo e os britânicos, que estão no Algarve, por exemplo, também, já que agora no regresso a casa terão de passar por um período de isolamento. As reações ao facto de o Reino Unido ter retirado Portugal da lista verde, ou seja, do país já não ser considerado destino seguro devido à evolução da pandemia de Covid-19, não se fizeram esperar. O setor português do turismo está perplexo e os britânicos que estão no Algarve, por exemplo, também, já que agora, no regresso a casa, terão de passar por um período de isolamento. Vimos para aqui para nos divertirmos e de repente o país volta a ser colocado na lista dos não seguros. Devia permanecer na verde durante algum tempo, não? Portugal e outros países do sul da Europa dependem do turismo para fazer viver uma parte importante da sua economia. Para os empresários de ambos os países, a decisão do governo britânico é inesperada. Esperamos que nas próximas semanas o governo do Reino Unido possa alterar esta decisão e permitir que os viajantes regressem a Portugal porque estamos prontos. É um país seguro. O número de casos aqui é muito baixo. Toda a gente está a seguir as regras e por isso, obviamente, só queremos que as coisas decorram normalmente. Não se justifica e é irracional. Portugal tem uma taxa de infecções semelhante à do Reino Unido e há muitos lugares no Reino Unido em que as taxas de infecção são muito mais elevadas. Eles estão a deitar para o lixo o seu próprio livro de regras. No Reino Unido, o número de casos de infecção tem vindo a aumentar nos últimos dias. Quinta-feira atingiu os 5.274, o valor mais elevado desde março. E alguns elementos do setor do turismo a dizer que, afinal de contas, esta retirada de Portugal, portanto, da linha verde, é um fator político. Portugal registrou esta sexta-feira o 12º dia sem mortes associadas à Covid-19. Nas últimas 24 horas, 430 pessoas foram diagnosticadas com a doença, depois de, na passada sexta-feira, de 28 de maio, ter contabilizado 598 casos de infecção por SARS-CoV-2. O país registra hoje 430 infectados. A história é da Catarina Rebimbas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 430 casos relacionados com o novo coronavírus. O boletim da Direção-Geral da Saúde revela que estão internados 267 doentes, mais 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 53 doentes, mais um do que na quinta-feira. Os dados indicam ainda que mais 300 pessoas foram dadas como recuperadas e que há mais 232 contactos em vigilância. Por regiões, o Norte somou 132 novos casos nas últimas 24 horas, já o Centro registrou mais 20 casos de infecção. Lisboa e Val do Tejo voltou a ser a zona do país que registrou mais novos casos diários e soma mais 217 contágios. No Alentejo, contabilizaram-se mais 16 casos e no Algarve mais 11 infecções. Quanto às regiões autónomas, nos Açores somaram-se mais 26 casos, já na Madeira contabilizaram-se mais 8 novas infecções. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, subiu de 1,07 para 1,08 a nível nacional. A taxa de incidência nacional subiu também de 66,4 para 69,8 casos de infecção por 100 mil habitantes. Está a ser lenta a recuperação do turismo mundial em relação a 2020. A Organização Mundial do Turismo está pronta a ajudar a mudar esta tendência. O secretário-geral da OMS disse que pretende, acima de tudo, ligar os diferentes mercados, os diferentes países, reiniciar e recuperar o turismo o mais rapidamente possível. 2021 é mais um ano de desafios para o setor do turismo. Dados de março davam conta que, em termos mundiais, as chegadas de turistas internacionais caíram mais de 80% nos primeiros 3 meses de 2021 em relação a 2020. Entre quem gera o setor do turismo, há quem diga que a recuperação desta indústria deve ser planeada a longo prazo e baseada na sustentabilidade.
A principal lição que aprendemos durante a crise é que a sustentabilidade é uma noção complexa. Tem 3 dimensões e lidamos frequentemente com a parte ambiental das coisas. Mas o lado social e o lado económico ganharam destaque durante a pandemia. Precisamos de encontrar um novo equilíbrio entre essas 3 dimensões. Em Portugal, e apesar da decisão britânica de tirar o país da lista verde, isso já está a acontecer. O caminho para a sustentabilidade foi iniciado há 5 anos e os esforços estão a dar frutos. Essa estratégia tem várias prioridades, entre elas ver o turismo como um todo ao longo do ano. É por isso que temos trabalhado arduamente com a indústria dos eventos, do golfe, para proporcionar uma boa experiência ao longo de todo o ano. Esta é a primeira prioridade. A segunda é tentarmos receber turistas por todo o país e não apenas nas grandes cidades, não só no Sul, no Algarve, na Madeira. Para a Organização Mundial do Turismo, há 2 cenários possíveis para 2021. O positivo diz que haverá uma recuperação em julho, levando a um aumento de 66% nas chegadas internacionais pelo mundo, em comparação com os mínimos históricos do ano passado. O menos positivo prevê para a indústria uma potencial recuperação em setembro. E ainda em relação à incidência, ao grau de incidência da Covid-19 em Portugal, o espectador Odélio Matias tem uma pergunta muito pertinente. Ele diz, e é um comentário, que os ingleses estiveram no Porto, não foi em Lisboa, e o maior número de casos aconteceu de facto em Lisboa, e ele tem razão. Bem, vamos agora falar dos mergulhadores da polícia alemã, que procuram bombas no fundo do mar. As águas costeiras da Alemanha e outros países europeus estão repletas de munições antigas, que explodem raramente, mas que podem detonar se forem atingidas por uma âncora. As explosões controladas costumam ser a forma mais segura de neutralizar pedaços de armas perdidas ou atiradas intencionalmente para o fundo do mar. Não há números exatos, mas estima-se que nas zonas alemãs do Mar do Norte e do Mar Báltico haja cerca de 1.800.000 toneladas métricas de armamento convencional e químico. Estima-se que pelo menos 50.000 toneladas de armas químicas tenham sido atiradas para o Mar Báltico desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Venenos perigosos como gás mostarda, gás lacrimogéneo e agentes nervosos e asfixiantes estão a derramar para o Báltico, que já é considerado como um dos ecossistemas marinhos mais poluídos do mundo. O Centro de Investigação Geomar está a estudar esta forma de poluição. É uma combinação de explosivos convencionais como o TNT e armas químicas. Aqui temos uma enorme quantidade de material explosivo e esse material explosivo é genotóxico, citotóxico e cancerígeno. Todos esses compostos são bastante tóxicos e essa é a principal preocupação. Graças a um drone subaquático, os investigadores estão a analisar um aterro marinho perto da cidade alemã de Kiel, uma área a cerca de 30.000 toneladas de minas enferrujadas, bombas aéreas, pedaços de torpedo e outras munições. Sabemos que os produtos químicos saem das munições e penetram nos organismos. Há uma possibilidade elevada de contaminarem o peixe. Os seres humanos podem ficar expostos a essa poluição, mas não sabemos muito sobre esse aspecto. Para já, os cientistas estão a mapear as lixeiras tóxicas para depois encontrar a melhor forma de eliminá-las sem perigo. Algo que nós não sequer imaginávamos que existisse. Falamos de André Silva, do PAN, que vai deixar a liderança do Partido dos Animais e Natureza, e em rigorosamente cenário absolutamente nenhum. Neste momento não vejo rigorosamente cenário nenhum que me fizesse voltar à política. E, portanto, como tenho dito em todas as entrevistas, aprendi a nunca dizer nunca e a nunca dizer sempre, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista pessoal, aliás, e, portanto, o que lhe quero dizer é que neste momento não se perspectiva nenhum regresso e, portanto, não há qualquer motivo para regressar, porque, como referi, houve um período de afirmação e de consolidação do partido, que tem vindo a acumular
sucesso e crescimento ao longo de todos estes anos e, no fundo, o partido tem todas as condições e todo o tempo, e num tempo absolutamente, neste momento, sereno, em que não há instabilidade política, para continuar a prosseguir aquilo que é o seu caminho e no fundo, o seu percurso de crescimento. Bem, agora é o tempo do desporto. Já sabe que Portugal defrontou hoje a Espanha num jogo de preparação e o resultado foi um nulo, 0-0. A Espanha dominou mais, mas Portugal também teve várias oportunidades. Portanto, já sabe que o duelo ibérico terminou empatado a 0. Agora, os dois jogadores mais importantes do Benfica esta última época, e estamos a falar de Weigl, poderá estar de saída. Os encarnados precisam de vender para equilibrar as contas e o médio alemão é visto como o principal ativo do clube. Com a necessidade de equilibrar as contas e reduzir custos operacionais, o Benfica tem de vender jogadores neste defeso. A prioridade é conseguir selar uma transferência antes do fecho do exercício, a 30 de junho, e Julian Weigl é um dos jogadores mais valorizados do plantel e que a SAD dos encarnados admite perder. O médio alemão, de 25 anos, está avaliado pelo Benfica em cerca de 30 milhões de euros, valor elevado para um mercado em contração devido à pandemia de Covid-19. Mesmo atendendo à consideração de Jorge Jesus por Weigl, a SAD procura recuperar o elevado investimento que a contratação implica. A transferência foi selada entre Águias e Dortmund em janeiro de 2020 por 20 milhões de euros. A SAD, porém, está a amortizar esse valor em prestações. O custo de Weigl por temporada, somando o salário bruto e a amortização da transferência, é de cerca de 9 milhões de euros. Pelo Benfica, na época recentemente terminada, o alemão realizou 43 jogos, tendo apontado um golo. Bem, agora é a altura de falarmos do câmbio, o câmbio e o valor do dólar norte-americano em Portugal e depois também em relação ao real no Brasil. 0,8255 para o real na Europa, ou em Portugal, como quiser, venda 1,21. Em relação ao Brasil, o real 5,07, muito baixo, e depois a venda a 0,19. E agora é o tempo. O tempo, posso lhe dizer que esta semana, a próxima semana, vai ser fantástica em tempo, com temperaturas na costa leste elevadas, na casa dos 80 e muitos ou 90, mas há outras regiões do país onde estes números não são tão iguais. Vamos ver o que nos diz a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado em Newark, com 93 graus. Nova York também com céu parcialmente nublado, com 92 graus. Boston com céu parcialmente nublado, com 89 graus. Hartford também com céu parcialmente nublado, com uma temperatura de 90 graus. Danbury também com céu parcialmente nublado, com 90 graus. Miami com céu parcialmente nublado, com 85 graus. Palm Coast com trovoada, com 84 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado, com 78 graus. São Francisco também com céu parcialmente nublado, com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Portanto, hoje já lhe posso dizer que Pensilvânia, ou neste caso Filadélfia, ganhou a todos, porque amanhã terá uma temperatura de 92 graus, portanto, para quem está em Filadélfia. Vamos agora encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta, por isso fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan.
Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery, 973 372 0700. Sou Alberto Santos, o mayor da cidade de Kearney, New Jersey. Tenho trabalhado arduosamente para os interesses de todos os residentes da nossa cidade e para construir uma comunidade que nós todos podemos ter orgulho. Trabalhamos arduosamente para cerrar a lixeira Keegan, que tinha afligido a nossa comunidade desde o ano 1950. Trabalhamos para ter clínicas de vacina para o Covid-19 aqui na cidade de Kearney. Trabalhamos para ter um orçamento responsável, com impostos estáveis, e trabalhamos para ter a segurança pública mais altas no estado, seja polícia, bombeiros ou ambulâncias. Eu peço a todos os residentes para ir votar no dia 8 de junho. Todos os locais de voto estarão abertos das 6 da manhã às 8 da noite. Peço para votar na coluna A, Santos Team for Kearney, incluindo os vereadores Mary Trine de Castro, Rich Kanapka, Carol Jean Doyle e Jerry Facito. Vote no dia 8 de junho. Paid for by the committee to elect Alberto Santos. Todas as terças-feiras, a partir das 6h30 da tarde, de 15 em 15 dias, veja na SPT Television o programa Saúde é Vida, com Isabel Costa e sempre com convidados relacionados com o setor da saúde. Saúde é Vida, a explicação detalhada das doenças mais comuns nas nossas comunidades. Saúde é Vida, terças-feiras, às 6h30 da tarde, de 15 em 15 dias. E mais uma vez agradecemos a todos aqueles que nos seguem nas plataformas tradicionais e também àqueles que estão connosco diariamente no Facebook, sendo comentários na linha aberta e também no espaço dedicado à informação e às notícias. Portanto, o Facebook passou a ser, e este programa, portanto, um veículo de comunicação entre as comunidades portuguesas, o que muito nos agrada. Portanto, espaço de linha aberta, se quiser pode telefonar, falar connosco, teremos muito prazer em receber a sua chamada e, portanto, eu não creio que tenhamos ainda alguma, mas eu queria apenas informar que hoje o volume de chamadas incidiu particularmente sobre a necessidade ou não de os imigrantes que estão em Portugal fazerem o teste em Portugal se já estiverem vacinados. Portanto, houve 2 pessoas que nos contactaram de Portugal com esta pergunta. Portanto, mesmo que tenham um teste, e eu sei que a senhora, sobretudo, que está em Alcobaça, sabe perfeitamente que tem que fazer o teste antes de sair de Portugal. Portanto, ou em Alcobaça ou no aeroporto, 5 horas antes da partida, mas é mais fácil de fazer na sua terra, terá que fazer esse teste negativo, um teste PCR, que tem que ter, portanto, tem que ser negativo e depois, assim, poderão embarcar, mesmo que esteja vacinada. Portanto, é uma situação perfeitamente normal. Também nos perguntaram quando é que é possível termos os portugueses e os americanos a viajar de um continente para o outro, isto é, da União Europeia para os Estados Unidos e vice-versa. Não posso dar essa resposta de $1 milhão, mas pensa-se que no dia 1 de agosto, talvez isso seja possível em função dos números que estão a ocorrer, sobretudo na Europa, já que nos Estados Unidos o número está a descer. Vamos à primeira chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, como está? Fale comigo, boa noite, linha aberta. E vamos para a próxima. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Pois, a importância, o problema é que há muita gente que está atenta à televisão e há um delay, já explicámos isso centenas de vezes, há um delay de 12 segundos. Portanto, quando a pessoa está a falar connosco ao telefone e a ouvir a televisão, fica completamente baralhada e nós também. Portanto, nunca conseguimos estabelecer um diálogo normal, não é? Portanto, outra situação que nos colocam é a questão dos documentos caducados. Pode sim viajar com um cartão do cidadão caducado dos Estados Unidos para Portugal, sem qualquer problema, mas lá terá que ir a uma loja do cidadão e fazer um cartão, que é feito imediatamente, e depois dizendo que reside nos Estados Unidos. Atenção,
com a morada dos Estados Unidos. E depois já pode entrar aqui, já pode ter o cartão de cidadão, sem qualquer problema. Muito boa noite, minha senhora, como está? Estou bem, você? Estamos bem, muito obrigado, faz favor dizer. Olha, eu era só para fazer uma pergunta. Diga. Eu estava a ver aqui o programa e estavam a falar sobre os alunos da escola para estudar e aprender o inglês. Uhum. Eu conheço pessoas que não sabem falar inglês, não sabem escrever português, só sabem ler. Uhum. Porquê que não fazem uma escola aqui para as pessoas assim de mais idade, à noite, para poderem estudar e aprender a escrever o português? Olha, quer que eu lhe diga uma coisa? Quer que eu lhe diga uma coisa? Foi das melhores ideias que eu já ouvi no decorrer deste programa nos últimos 15 meses. Portugal tem uma universidade para gente idosa, portanto, tem um sistema escolar para gente já com uma certa idade. De facto, faz falta aqui um sítio onde as pessoas possam, com mais idade, escrever, aprender e, sobretudo, também lidar com a tecnologia, com os telemóveis, com o Facebook, com os e-mails, para que as pessoas pudessem, de facto, contactar umas com as outras. A sua ideia é maravilhosa e acho que é de apresentar a um clube ou aos clubes portugueses essa ideia. É porque eu sei de uma senhora que andou à procura de uma escola para poder aprender o inglês e escrever o português. E essa senhora falou com uma professora de Kearney, que essa professora perguntou-lhe a ela porque é que ela não quer estudar particular. E ela disse, se calhar é muito caro e eu não tenho dinheiro para poder pagar o estudo. Pois, tem toda a razão. Disse que não havia. Tem toda a razão, essa sua observação cabe que muito bem nesta conversa, porque era muito bonito e muito bom que as escolas portuguesas ou os clubes portugueses pudessem ter a possibilidade de fornecer aulas a cidadãos mais idosos ou menos idosos, mas que não sabem a língua portuguesa corretamente para a poder escrever e que pudessem escrever. Certo? Isso mesmo, porque há pessoas que não, mesmo pessoas mais um bocadinho, por exemplo, de 40 ou de 30 e tal anos, Sim. são americanos e são espanhóis e querem aprender o português, porque eu apanhei um senhor numa loja que ele sabia falar espanhol e não sabia falar português. E ele disse, se houvesse uma escola para eu aprender a falar Mas sabe, português... é que nós portugueses muitas vezes também erramos, porque quando nós vamos a um café, pedimos uma empanada e não pedimos uma empada. Nós também fazemos o oposto a isso também. Também colaboramos nesses erros. Portanto, acho que a senhora tem toda a razão. Devia haver aulas para as pessoas... ensinar as pessoas, pelo menos, a escrever e não só a falar. E eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado. Obrigadinha, boa noite. O vosso programa é muito bom. Muito obrigado. Grande ideia desta nossa telespectadora. Em Portugal há universidades para gente idosa. Aqui também devia haver. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, Sr. Boa noite. Diga, faz favor. Da área de Pombal, qual é o lugar que eu posso fazer o teste de Covid? Portanto, mesmo em Pombal, nós temos uma lista que pode ser fornecida diariamente a partir das 9 da manhã. Não temos aqui possibilidade de saber. Portanto, a partir de segunda-feira, nós podemos dar-lhe, a partir das 9 da manhã, vários sítios, mesmo em Pombal, onde o senhor pode fazer o teste PCR em 72 horas. Está bem? Ok, está bom. Então, pode ligar para cá, 973-344-8888. Está bem? Obrigado. Muito obrigado também. Já me perguntaram várias vezes se no aeroporto é possível. É, mas já disse, o teste demora cerca de 4 a 5 horas. Portanto, vai ter que ir muito cedo para o aeroporto para poder fazer o teste e ter o resultado no mesmo dia. Nova chamada, linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, linha aberta. Vamos para a próxima. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, Luís, como está? Tudo bem, muito obrigado. O que é que tem para me contar uma hoje? Pergunta. Não é nada para lhe contar, é só para lhe perguntar. A minha neta quer ir a Portugal para o mês que vem. O que é preciso ela fazer? Olha, a sua neta é filha de uma portuguesa ou de um português, não é? É de uma portuguesa. Pronto.
Então ela tem que levar para o aeroporto o passaporte da sua filha. Ela foi nascida em Portugal ou aqui? Aqui. Aqui. Portanto, ela tem que levar para o aeroporto uma certidão nascimento, conste de facto nasceu aqui, mas que tem nome português, a senhora é portuguesa, e depois a neta precisa também de um certificado de nascimento, porque lá vai dizer o nome dos pais. E, portanto, relacionando o nome dos pais com o nome da criança, automaticamente a TAP deixa embarcar. Mas atenção que é só a TAP, outra companhia não faz isso. Sim, é na TAP que ela vai. Só na TAP. Luís, ela não está vacinada. Não interessa, ela precisa... Que idade é que tem a criança? A criança tem 23 anos quase. Não, tem que fazer um teste PCR. Não, fazer o teste faz, mas agora ela não tem a vacina. Não precisa de estar vacinada para sair do país. Pronto, está bem. Ok? Muito obrigado. Prazer em ouvi-la. Adeus, muito obrigado. Obrigada. Aliás, a Europa tem já passaporte de vacinação em muitos países, querem fazer em todos os países da União Europeia, mas aqui nos Estados Unidos vai ser impossível, porque muita gente diz que é anticonstitucional sabermos, ou as pessoas saberem o estado físico de cada pessoa. Portanto, isso nunca irá acontecer aqui, mas se tiver o certificado de vacinação na Europa, pode utilizá-lo praticamente para viajar por todos os países do espaço Schengen. Agora vamos fazer uma breve pausa, já regressamos. No dia 20 de junho, venha celebrar o Dia do Pai no Costa del Sol. Temos frango do churrasco, febras, sardinhas, hot dogs, saladas, sopa, cervejas, vinhos e refrigerantes. Tudo por apenas $45 para adultos, 25 para crianças dos 6 aos 12 anos. Divirta-se com jogos para crianças, os bombos e também música com DJ. O Dia do Pai é sempre no Costa del Sol. É muito curioso porque um telespectador diz-nos, a Maria Emília Pinto, que já houve uma escola para adultos aqui, creio que em New Jersey, há muitos anos. E um telespectador, Filomena Correia Grucho, que está na Austrália, diz que têm lá escola para crianças portuguesas e para adultos para o ensino do português. Portanto, são dois bons exemplos de copiar para aqui nos Estados Unidos. Vamos agora ao Happy Birthday to You e saber quantas pessoas fazem anos e quantas velhinhas vão superar. Vamos lá. E começamos neste segmento, os parabéns à Maria do Carmo, com esta bonita idade de 92 anos. É de facto um privilégio. 92 anos é uma excelente idade. Ermelinda Moraes, 63 anos de idade, muitos parabéns, um dia muito feliz. A Amélia Pena, também com 62, que tenha muitos anos de vida e muita felicidade, são os nossos desejos. A Soraya Almeida é bombeira voluntária, veja bem, faz 18 anos, isto em Watchung. Portanto, parabéns, Soraya. Lucas Cunha, com 11 anos de idade. Muitos parabéns, são 11 velhinhas para superar hoje à noite. Portanto, não temos aniversários hoje de casamentos, mas em relação ao luso-americano, edição digital, a edição digital do luso-americano saiu hoje e, portanto, fala também das cerimónias das festividades do Dia de Portugal em Newark, em Elizabeth e noutras comunidades. Vamos ver a primeira página do jornal que saiu hoje. Aqui está Armando Fontoura, candidato a novo mandato no xerifado do Condado de Essex e é já o 11º. Portugal e Espanha apresentam candidatura ao Mundial 2030 e então aqui está aquilo que eu disse, começam hoje em Newark e Elizabeth as comemorações do Dia de Portugal. Secretário de Estado das Comunidades Berta Nunes presida as comemorações. Também nas eleições, já para a semana, o Alberto Santos e o Sidney Ferreira vão a eleições na próxima terça-feira em Kearney. Também temos uma história de 98 anos de tradições no estado de Pensilvânia. Trata-se do clube, do Portuguese American Club de Bethlehem. E depois temos o Portugal 1, aliás, neste caso será, eu creio que há em sub-21, Portugal 1, Espanha 0, estamos na final do Europeu, que é domingo, atenção,
às 3 da tarde. E hoje, já sabem, empatámos num jogo de preparação em Madrid com os espanhóis. Mas era a feijões, não valia a pena. Portanto, chegamos ao final desta emissão. Desejamos a todos que estiveram connosco esta sexta-feira, toda a semana, e têm estado sempre connosco, uma noite muito descansada, um excelente fim de semana. E nós prometemos estar aqui na segunda-feira, às 7h30, para mais um especial Informação. Até lá, um bom fim de semana e até amanhã. Até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.